E aí, pessoas na paz? Hoje nós vamos falar de um material interessante, porque, mais uma vez, é algo centrado em parte da história brasileira. É A Noiva, que tem roteiro de Heron Villar, e nos 3 primeiros volumes, artes de Tony Silas, e no 4º volume já temos artes de Leonardo Menezes. Esse é um material que é baseado em um romance, como é citado aqui no início, A Noiva da Revolução, e ele trata da curta Revolução Pernambucana de 1817. Como você pode ver, ele foi até lançado durante o bicentenário da Revolução. Focado na história desses 2 personagens, né? Maria Teodora da Costa e Domingos José Martins. Ela, filha de, pelo que dá a entender, uma família rica, talvez de comerciantes portugueses, e ele também é um comerciante brasileiro muito famoso, mas ela é nascida no Brasil. É até um pouco interessante da gente ver esse desenho assim com eles, porque nesse momento da história parece que ela teria 17 anos de idade. É um estilo interessante que eles decidiram retratar. Então, o quadrinho tem um foco bem distribuído entre o romance desses 2 e o fato de que o Domingos aqui era um dos líderes revolucionários maçônicos que tentaram fazer essa independência do Recife da coroa portuguesa. Embora a gente eventualmente vê que essa revolução durou pouco tempo, ela foi rechaçada pela coroa de uma maneira bem extrema. O resultado final não é bonito para a maior parte dos pessoal que participou da revolução, mas eles chegaram mais longe do que qualquer outra revolução que houve no Brasil na época. Inclusive, provavelmente deve ter sido um dos grandes motivos para que a gente eventualmente tivesse a independência não muitos anos depois. Bom, aqui nesse primeiro volume acontece uma coisa um pouco interessante. As artes do Tony Silas, ele é um artista de renome internacional e tal, mas no primeiro volume as cores ficaram de uma maneira interessante. Me parece muito uma animação, que a gente está vendo cenas dessa animação que foram cortadas e colocadas nos balões do quadrinho. Cenários, essas coisas bastante simplificados, mas funciona muito bem. A arte muito bonita, no geral. Eventualmente, quando a gente chega no 2º volume, a coisa já muda um pouco e nós já temos alguns cenários um pouquinho mais detalhados. A maneira como o sombreamento foi colocado já deixa mais claro para nós de que é um quadrinho mesmo. E temos um material bastante interessante no geral. Continuando com um foco bastante grande nos eventos da Revolução, com algumas citações que levam a esse namoro dos 2, que no caso, como a família dela era portuguesa, eles não queriam aceitar de modo algum que ela se casasse com um brasileiro, não importando que ele às vezes era até mais rico do que eles. E continuamos tendo bastantes informações sobre eventos importantes da Revolução. A arte muito bem feita no geral, mesmo que um tanto simplificada em certas coisas. A edição número 3, que serve como um fechamento de um arco, no caso. E aqui nós já temos uma mudança um pouquinho também nas cores novamente. Também um pouco na maneira como os desenhos até que não mudaram tanto a questão de detalhes, só mesmo mais as cores que deram uma leve alterada. E finalmente terminamos com o casamento dos 2. Como vocês podem ver, a economia nos detalhes aqui continua. E, claro, fechamos esse arco. Fechando esse arco, o quadrinho passa para
outras situações que estavam acontecendo próximas de Pernambuco. Então a gente tem aqui algumas que aconteceram no Ceará, algumas que aconteceram parece que na Bahia, e já pelas mãos do novo artista, no caso o Leonardo Menezes, que já tem um estilo um pouco diferente, né, claro. E embora eu acho que eles ainda economizaram bastante no cenário de uma maneira distinta, mas de certo modo funcional. Em algumas situações, e outras eu diria que ficou um pouco esquisito. Bom, e o quadrinho termina antes da gente ter uma certa solução, ou seja, infelizmente que eu saiba, esse quadrinho não continuou e a gente tem aqui o início de um novo arco com relação à Revolução, mas talvez a gente nunca veja esse final. A capa continua sendo o Tony Silas aqui no caso. Pois bem, o que a gente pode falar sobre a arte? O Tony Silas tem um estilo bastante peculiar, que eu acho bastante chamativo, embora existam alguns momentos onde parece que fica até um pouco difícil diferenciar alguns personagens. Eles têm uma diferenciação um pouco pequena, mesmo às vezes sendo de etnias bem distintas e tal. Mas não é nada que realmente incomode. Talvez os cenários, na minha opinião, não foram tão explorados quanto poderiam. Embora a gente sabe que isso toma um tempo muito grande dos artistas. Não é uma coisa fácil de fazer. Mas como a gente está falando de algo muito específico, numa revolução, em um local muito específico no caso, poderia ajudar a ter uma ideia mais concreta de como é o ambiente. De qualquer maneira, funciona. E o roteiro. O roteiro é bom. Nesse primeiro, vamos falar primeiro assim dos tomos separados, os 3 primeiros volumes que tratam desse primeiro arco do Domingues e da Maria. Ele é um material bom. A gente tem uma quantidade boa, um balanceamento bem feito entre os eventos ligados à Revolução, que são o foco do quadrinho, com o romance dele. E isso é tudo bem delimitado, bem definido. Os momentos importantes, pelo que me parece, eles foram bem colocados aqui no geral. É um quadrinho que funciona muito bem nessa parte. O terceiro volume, o quarto volume no caso, como ele já começa a citar de coisas acontecendo em mais de um estado ao mesmo tempo, em várias cidades diferentes, com vários personagens diferentes, pode ficar um pouquinho mais confuso, porque a gente teve 3 volumes focados em um único acontecimento, e aqui nós temos um volume que está focado em vários acontecimentos distintos, indo do Ceará ao Rio de Janeiro no final, passando pela Bahia. Então acaba sendo um pouco mais corrido. E é um roteiro focado exclusivamente em coisas ligadas à Revolução. Então nós temos aqui detalhes menores de como as coisas estão acontecendo, de alguns personagens. Tem uma construção menor dos personagens aqui, no geral. E eu percebi que houveram alguns probleminhas com os balões também, mas pequenos erros de edições, às vezes um balão que sai fora da página, coisas pequenas assim do tipo. Nada sério, tá vendo por aqui. Teve um caso um pouquinho mais sério que um balão foi cortado. Mas tudo bem, esse tipo de coisa às vezes acontece durante a impressão e tal. No geral, principalmente esses primeiros 3 volumes, são um material bastante distinto e interessante, falando desses eventos razoavelmente importantes da história brasileira. Mas, infelizmente, esse é um quadrinho difícil de se conseguir. Eu tive que ter a ajuda de um grande amigo, o Eduardo Desclosa, para conseguir ter acesso a esse material. Porque
porque eu não consegui de outra maneira. Só que se você puder ter acesso a pelo menos as 3 primeiras edições que fecham esse primeiro arco da Revolução e que mantém o mesmo artista, no caso, é talvez um dos materiais mais legais de você conseguir no Brasil. Eu realmente espero que alguma coisa aconteça para que, se esse material não puder ser terminado, pelo menos ele seja relançado em um volume único, porque é bastante interessante, bastante, no geral, bem feito, e vale a pena preservar materiais assim. Eu recomendo, se você tiver a chance, principalmente as 3 primeiras edições, que talvez faltou um pouquinho de mais cuidado com algumas coisas, me parece que foi feito um pouco com pressa, de certo modo. Contudo, o que a gente tem aqui ainda é muito, muito bonito, muito bem feito. E demonstrando muito bem que a gente pode pegar fatos históricos e colocar eles em um material como quadrinhos de maneira extremamente eficiente e que, no geral, pode ser algo atraente para qualquer fã. Bom, é isso. Se tiver a chance de pegar, pega. Até!